Quando a pequena Laura, de apenas 4 anos, perguntou se podia tomar café com o patrão da mãe, todos esperavam uma humilhação. Mas o que esse empresário milionário respondeu deixou a empregada em lágrimas e mudou 3 vidas para sempre. A mansão imponente se erguia no topo da colina como um castelo de contos de fadas, mas para Carmen, aquelas paredes brancas e janelas enormes representavam apenas mais um dia de trabalho árduo. Ela limpava os espelhos da sala principal enquanto observava seu reflexo cansado. Acordara antes do sol nascer, preparara o café da manhã do patrão, organizara todos os cômodos e ainda tinha uma montanha de roupas para passar. O que tornava aquele dia diferente era a pequena Laura ao seu lado. A garotinha de apenas 4 anos, com seus cabelos loiros presos em um rabo de cavalo meio torto e olhos azuis curiosos, segurava firme a mão da mãe. A escolinha onde ficava durante o expediente de Carmen estava fechada naquela semana, e não havia ninguém para cuidar da menina. "Mamãe, posso brincar com aqueles brinquedos?" Laura apontou para uma estante repleta de objetos decorativos caros na sala. "Não, meu amor, aquilo não é para brincar. São coisas muito delicadas do Sr. Rodrigo." Carmen respondeu baixinho, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. "Você precisa ficar bem quietinha aqui no cantinho. Tá bom? A mamãe precisa trabalhar." Laura balançou a cabeça obediente. Sentou-se no chão frio de mármore, com sua mochilinha surrada, de onde tirou alguns papéis amassados e 3 lápis de cor gastos. Começou a desenhar, concentrada, enquanto a mãe voltava ao trabalho. O som de passos firmes ecoou pelo corredor. Rodrigo Mendonça entrou na sala com seu terno impecável e expressão séria. O empresário tinha cerca de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar que intimidava qualquer um. Dono da construtora Plenitude, ele era conhecido na cidade por sua frieza nos negócios e pela fortuna acumulada em décadas de trabalho implacável. "Carmen, quero o almoço servido exatamente ao meio-dia. Tenho uma reunião importante por videochamada", ele disse sem sequer olhar para a empregada, mexendo no celular enquanto falava. "Sim, Sr. Rodrigo, já está quase pronto." Foi então que o empresário percebeu a presença de Laura. Seu olhar desceu até a criança sentada no chão e suas sobrancelhas se franziram. "O que é isso? Desde quando você traz crianças para trabalhar?" Carmen sentiu o coração acelerar. Engoliu seco antes de responder, as mãos tremendo ligeiramente. "Me desculpe, senhor. A escolinha dela está fechada esta semana e eu não tinha com quem deixar. Prometo que ela não vai atrapalhar em nada. A Laura é bem comportada. O senhor nem vai notar que ela está aqui." Rodrigo suspirou com impaciência, passando a mão pelo rosto. "Está bem, mas que isso não se repita. E mantenha essa criança longe dos meus objetos e documentos. Não quero confusão." "Sim, senhor. Muito obrigada." O empresário saiu da sala pisando duro e Carmen soltou o ar que estava prendendo. Ajoelhou-se novamente perto de Laura e acariciou seu rosto. "Viu, filha? Você precisa ficar bem quietinha, combinado?" "Combinado, mamãe. Vou desenhar bastante para você." As horas seguintes transcorreram em silêncio tenso. Carmen trabalhava rapidamente, sempre de olho na filha, enquanto Laura desenhava concentrada. A garotinha fazia desenhos de casas, flores e pessoas de palitinho. Em um deles, havia 2 figuras de mãos dadas com um grande coração no meio. Quando o relógio marcava quase meio-dia, Carmen estava na cozinha finalizando o almoço. O aroma de frango assado e legumes grelhados tomava conta do ambiente. Laura, entediada de ficar sozinha na sala, levantou-se e caminhou curiosa pelos corredores imensos da mansão. Seus olhinhos se arregalaram com cada detalhe. Quadros enormes nas paredes, lustres brilhantes no teto, vasos com flores que pareciam de mentira de tão perfeitas. Ela nunca tinha visto nada parecido. A casinha simples onde morava com a mãe tinha apenas 3 cômodos pequenos, sem nada daquele luxo todo. Laura chegou até o escritório de Rodrigo.
A porta estava entreaberta e ela espiou com curiosidade. O empresário estava sentado em sua cadeira de couro, concentrado na tela do computador, ajustando os óculos de grau enquanto lia alguns documentos. Ele parecia tão sério, tão diferente de todas as pessoas que Laura conhecia. Na mesinha ao lado da mesa principal, havia uma xícara de café fumegante e um prato com biscoitos. Laura observou aquilo com fascínio. Sua mãe sempre tomava café antes de saírem de casa de madrugada, mas nunca havia tempo para ficarem sentadas juntas, conversando como ela via nas propagandas da televisão. Sem pensar muito, movida pela inocência pura de seus 4 anos, Laura empurrou a porta devagar e entrou no escritório. Seus passinhos eram quase inaudíveis no carpete espesso. "Moço!" ela chamou com sua vozinha infantil e doce. Rodrigo levantou o olhar bruscamente, claramente irritado com a interrupção. Tirou os óculos e fitou a menina com uma expressão de impaciência. "O que você quer? Sua mãe não te ensinou a bater na porta antes de entrar?" Laura não demonstrou medo. Com seus olhos azuis brilhando de esperança, ela deu mais alguns passinhos em direção à mesa e perguntou a coisa mais simples e sincera do mundo. "Posso tomar um cafezinho com você?" O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rodrigo ficou completamente imóvel, olhando para aquela criança pequena, com suas roupinhas simples, mas limpas, seu rabo de cavalo meio torto e aquele sorriso esperançoso no rosto. Ninguém nunca havia lhe feito uma pergunta tão inocente, tão desprovida de segundas intenções. Em seus anos como empresário, Rodrigo estava acostumado com reuniões, negociações, pessoas que queriam algo dele. Mas uma criança de 4 anos querendo apenas tomar café com ele, aquilo era completamente inesperado. Antes que pudesse responder, Carmen apareceu na porta do escritório, pálida como um fantasma. Ela havia procurado Laura pela casa inteira e quase teve um ataque cardíaco ao encontrar a filha ali. "Laura, meu Deus!" Carmen entrou apressada e pegou a menina pelo braço, puxando-a com delicadeza, mas firmeza. "Me desculpe muito, senhor Rodrigo. Ela é só uma criança. Não sabe o que está fazendo. Isso não vai acontecer de novo, eu prometo." As lágrimas já começavam a se formar nos olhos de Carmen. Ela sabia que poderia perder o emprego por aquilo. E esse emprego era tudo o que tinha para sustentar a filha. Rodrigo continuou em silêncio, observando a cena. Viu o desespero no rosto da empregada, viu a confusão no rostinho de Laura, que não entendia por que a mãe estava tão nervosa. E então, para a surpresa absoluta de Carmen, o empresário fez algo completamente inesperado. Ele se levantou da cadeira, caminhou até um armário no canto do escritório e pegou outra xícara. Voltou para a mesa, serviu café nela com calma, acrescentou bastante leite para esfriar e colocou 2 biscoitos no pires. "Sente-se", ele disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Carmen arregalou os olhos, sem acreditar no que estava vendo. "Senhor Rodrigo, o senhor não precisa." Eu disse para ela se sentar. Ele repetiu, mas dessa vez sua voz tinha um tom diferente. Não era mais aquela frieza habitual. Havia algo mais suave. Laura soltou a mão da mãe e, com a empolgação típica de uma criança, subiu na enorme cadeira de escritório. Suas perninhas balançavam sem alcançar o chão. Rodrigo empurrou a xícara com cuidado até ela. "Cuidado, está quente, bebe devagar." A menina pegou a xícara com as 2 mãozinhas, como havia visto a mãe fazer tantas vezes, e tomou um golinho. Fez uma careta pelo gosto amargo, mesmo com o leite, mas sorriu em seguida. "É gostoso, igual o da mamãe." Rodrigo sentou-se novamente em sua cadeira, observando aquela cena surreal. Ele, um empresário milionário, tomando café com a filha de 4 anos de sua empregada. Se alguém contasse, ninguém acreditaria. "Como você se chama?" ele perguntou, tentando lembrar a última vez que havia conversado com uma criança. "Laura, e você?" "Rodrigo." "É um nome bonito. Você mora sozinho nessa casa toda?" A pergunta era inocente, mas acertou Rodrigo como um soco no estômago.
Sim, ele morava sozinho. Naquela mansão enorme, com dezenas de cômodos, cercado de luxo e conforto, ele estava completamente sozinho. Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha família. Apenas o trabalho, os negócios, o dinheiro. Moro, ele respondeu simplesmente. Deve ser chato não ter ninguém para conversar na hora do café, Laura disse com a sinceridade brutal das crianças. Eu e a mamãe sempre conversamos. Ela me conta histórias. Carmen continuava parada na porta, sem saber se deveria sair ou ficar. Estava testemunhando algo que jamais imaginou ver. Seu patrão, conhecido por sua dureza e frieza, conversando tranquilamente com sua filha. Que tipo de histórias? Rodrigo se pegou perguntando, genuinamente curioso. De princesas, de animais, de crianças corajosas. Minha favorita é da formiguinha que ajudou o leão. Laura tomou outro gole do café com leite, já mais acostumada com o gosto. A mamãe faz vozes diferentes para cada personagem, é muito engraçado. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu no canto dos lábios de Rodrigo. Quando foi a última vez que ele havia sorrido de verdade? Não conseguia nem lembrar. Sua mãe parece ser muito especial. É sim, ela é a melhor mamãe do mundo. Trabalha muito para comprar comida e pagar as contas, mas sempre tem tempo para brincar comigo antes de dormir. Rodrigo olhou para Carmen, que mantinha a cabeça baixa, claramente constrangida com toda aquela situação. Pela primeira vez em anos, ele realmente viu sua empregada. Não como alguém que estava ali apenas para servi-lo, mas como uma pessoa. Mamãe que se desdobrava para cuidar da filha, que acordava antes do sol nascer, que trabalhava incansavelmente. Obrigada pelo café, moço Rodrigo, Laura disse depois de terminar, descendo da cadeira com cuidado. Foi muito gostoso conversar com você. Você quer que eu desenhe alguma coisa para você não ficar sozinho? Aquelas palavras atingiram algo profundo dentro do empresário. Algo que ele havia enterrado há muito tempo, sufocado pelo trabalho e pela obsessão por sucesso. Pode desenhar, ele respondeu, a voz um pouco mais baixa que o normal. Laura correu até onde havia deixado sua mochila, pegou um dos desenhos que havia feito e voltou ao escritório. Era um desenho simples, feito com lápis de cor gastos. Uma casa, um sol amarelo, duas pessoas de mãos dadas e um grande coração vermelho no céu. Está aqui. É para você não esquecer que todo mundo precisa de alguém para segurar a mão. Rodrigo pegou o papel, observando cada tracinho desproporcional, cada cor que saía das linhas. Era tosco, infantil, imperfeito. E era a coisa mais genuína que alguém havia lhe dado em décadas. Obrigado, Laura. A menina saiu correndo do escritório, indo mostrar para a mãe que o moço bonito havia gostado de seu desenho. Carmen permaneceu por mais alguns segundos, sem saber o que dizer. Senhor Rodrigo, eu não sei como agradecer. A Laura é uma criança muito curiosa. Ela não tinha intenção de... Está tudo bem, Carmen. Ele interrompeu, ainda olhando para o desenho. Pode voltar ao trabalho. Mas quando a empregada estava quase saindo, ele a chamou novamente. Carmen? Sim, senhor. Você está criando uma menina incrível. As lágrimas que Carmen vinha segurando finalmente escorreram pelo seu rosto. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar, e saiu do escritório. Rodrigo ficou sozinho novamente, mas algo havia mudado naqueles poucos minutos. Ele fixou o desenho na parede atrás de sua mesa, bem ao lado de diplomas e certificados de suas conquistas profissionais. Por alguma razão, aquele pedaço de papel amassado com um desenho infantil parecia mais valioso que todos os prêmios que havia recebido. Pegou o celular e cancelou a reunião que teria. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante que o trabalho. Ele precisava pensar, refletir sobre o que acabara de acontecer. Uma simples pergunta de uma criança de 4 anos havia rachado a armadura que ele construíra ao redor de seu coração durante décadas. Enquanto isso, na cozinha, Laura ajudava a mãe a organizar os pratos, completamente alheia ao impacto que havia causado.
Para ela, tinha sido apenas um café com um homem que parecia solitário. Para Rodrigo, havia sido o início de algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. O resto daquele dia transcorreu de forma estranha. Rodrigo não saiu do escritório, mas também não trabalhou. Ficou olhando pela janela, perdido em pensamentos. Carmen realizou suas tarefas em silêncio, ainda processando o que havia acontecido. E Laura continuou desenhando, feliz por ter feito um novo amigo. Quando chegou a hora de ir embora, Carmen pegou suas coisas e a mão de Laura, preparando-se para a longa caminhada até o ponto de ônibus. Mas ao passar pelo escritório para se despedir, encontrou Rodrigo parado na porta. Carmen, amanhã você traz a Laura de novo, e nos dias seguintes também, enquanto a escola dela estiver fechada. Senhor, mas eu pensei... Não há problema, só peça para ela não mexer nos documentos. Sim, senhor, muito obrigada. Rodrigo abaixou-se até ficar na altura de Laura e pela primeira vez em muitos anos seu rosto se suavizou completamente. Até amanhã, Laura. Podemos tomar café de novo? Os olhinhos da menina brilharam de alegria. Pode sim, vou trazer mais desenhos. Mãe e filha saíram da mansão de mãos dadas, deixando para trás um empresário completamente transformado por uma simples pergunta. Rodrigo voltou ao escritório e ficou olhando o desenho na parede por longos minutos. Uma xícara de café, uma pergunta inocente, e de repente o homem que tinha tudo começava a perceber tudo o que lhe faltava. A manhã seguinte trouxe uma mudança sutil, mas perceptível na rotina daquela mansão. Carmen chegou como sempre, antes do sol nascer completamente, mas desta vez com Laura pulando animada ao seu lado. A garotinha não parava de falar sobre o moço legal que havia tomado café com ela. Mamãe, acha que ele vai gostar do desenho que fiz hoje? Fiz uma girafa bem grande. Tenho certeza que sim, meu amor. Mas lembra que o senhor Rodrigo tem muito trabalho. Se ele estiver ocupado, não podemos atrapalhar, combinado? Combinado. Ao entrarem pela porta dos fundos, encontraram algo inusitado. Na cozinha, sobre a mesa, havia uma caixa de lápis de cor novinha. Não eram 3 lápis gastos como os de Laura, mas uma caixa com 24 cores vibrantes, ainda lacrada. Ao lado, um bloco de papel para desenho e um bilhete escrito à mão com a letra firme de Rodrigo, para os desenhos ficarem ainda mais bonitos. RM. Carmen levou a mão à boca, sentindo os olhos marejarem. Laura, por sua vez, soltou um gritinho de alegria que ecoou pela casa toda. Mamãe, olha quantas cores! Tem até rosa pink e roxo brilhante. Fala mais baixo, filha. O senhor Rodrigo ainda deve estar dormindo. Mas Rodrigo não estava dormindo. Na verdade, ele mal havia pregado os olhos naquela noite. Ficara acordado pensando na conversa com aquela criança, revirando memórias que havia trancado há muito tempo. E pela primeira vez em anos, sentira algo diferente ao acordar. Uma leve expectativa, quase uma ansiedade boa de que algo interessante poderia acontecer naquele dia. Ele desceu para o café da manhã mais cedo que o habitual, vestindo roupas mais casuais, uma calça de alfaiataria e uma camisa sem gravata. Carmen quase deixou a xícara cair quando o viu entrar na cozinha. Bom dia, Carmen. Bom dia, Laura. Bom dia, moço Rodrigo. Laura correu até ele mostrando a caixa de lápis. Muito obrigada pelos lápis. São os mais bonitos que eu já vi na minha vida inteira. Um sorriso genuíno surgiu no rosto do empresário. Que bom que gostou. Depois você me mostra o que vai desenhar com eles. Vou desenhar um monte de coisas. Posso desenhar você? Pode sim. Carmen serviu o café, ainda processando a transformação que estava testemunhando. O patrão, que sempre fora tão distante, tão fechado, estava conversando com sua filha como se fossem velhos conhecidos. Durante o café da manhã, Laura tagarelou sem parar, contando sobre os desenhos animados que assistia, sobre a vizinha que tinha um cachorro chamado Bolinha, sobre tudo que passava por sua cabecinha de 4 anos.
Rodrigo ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, descobrindo um prazer estranho naquela conversa, sem segundas intenções. E você, moço Rodrigo, você gosta de desenhar? Já gostei, há muito tempo atrás. Por que parou? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para uma criança entender. Rodrigo havia parado de fazer muitas coisas quando decidiu que o sucesso financeiro era a única coisa que importava. Desenhar, tocar violão, caminhar sem destino, ler por prazer, tudo isso ficara para trás em nome da construção de um império. Fiquei muito ocupado com o trabalho, mas trabalhar não é mais importante que desenhar. Desenhar faz a gente feliz. Daquela boca infantil saía uma sabedoria que muitos adultos levavam a vida inteira para compreender. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, deixando aquelas palavras penetrarem fundo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova e estranha. Todas as manhãs, Rodrigo tomava café com Laura. A menina trazia seus desenhos, contava suas histórias, fazia perguntas que o faziam pensar. E lentamente, quase imperceptivelmente, as paredes que o empresário havia construído ao redor de si mesmo começavam a rachar. Foi numa dessas manhãs que tudo mudou. Laura estava desenhando na sala enquanto Carmen limpava, quando de repente a menina levantou-se e caminhou até onde a mãe trabalhava. "Mamãe, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, meu amor. Por que você chama o moço Rodrigo de senhor o tempo todo? Ele não tem nome?" Carmen suspirou, largando o pano de limpeza e ajoelhando-se para ficar na altura da filha. "É porque ele é meu patrão, filha. É uma forma de respeito. Mas respeito não é só ser educado. Eu posso chamá-lo de Rodrigo e mesmo assim ser educada." "Não é bem assim, Laura. Existem diferenças entre as pessoas. Nós somos diferentes dele." "Por que somos diferentes? Ele também toma café, também gosta de conversar, também fica feliz com os desenhos." Carmen não soube como responder. Como explicar para uma criança de 4 anos sobre classes sociais, sobre abismos econômicos, sobre barreiras invisíveis, mas muito reais que separavam pessoas? Laura ainda vivia num mundo onde a gentileza e o carinho eram as únicas moedas que importavam. "É complicado, meu amor. Quando você crescer, vai entender melhor." Mas Laura não ficou satisfeita com aquela resposta. Naquela tarde, quando Rodrigo voltou de uma reunião externa, encontrou a menina esperando por ele no hall de entrada, com uma expressão séria demais para uma criança tão pequena. "Moço Rodrigo, você gosta da minha mamãe?" A pergunta pegou o empresário desprevenido. Ele afrouxou a gravata, confuso. "Claro, sua mãe é uma excelente profissional." "Não, não é isso. Você gosta dela como pessoa? Você se importa com ela?" Rodrigo ficou sem palavras. Nunca havia pensado em Carmen dessa forma. Ela era sua empregada há quanto tempo mesmo? 3 anos? 4? Ele não sabia praticamente nada sobre sua vida, seus sonhos, suas dificuldades. Ela era apenas parte da rotina. Eu não tinha pensado sobre isso dessa forma. A mamãe trabalha muito. Ela acorda quando ainda está escuro lá fora. Às vezes, quando chegamos em casa, ela está tão cansada que mal consegue fazer janta. Mas ela nunca reclama. Ela diz que precisa trabalhar bastante para eu ter uma vida melhor. Cada palavra era uma revelação para Rodrigo. Ele nunca havia considerado o que acontecia com Carmen depois que ela saía daquela casa. Nunca perguntara sobre sua vida, suas necessidades, suas dores. "Laura, venha cá. Preciso te dar banho antes de jantar." Carmen apareceu no corredor, claramente preocupada com o que a filha poderia estar dizendo. "Carmen, espere um momento." Rodrigo pediu. "Onde vocês moram?" A empregada hesitou antes de responder. "No bairro Jardim das Flores, senhor. É um pouco longe daqui." "Em quanto tempo vocês levam para chegar?" "Pego 2 ônibus. Demora cerca de 1h30. Rodrigo sentiu algo apertar em seu peito. 1h30. Ela viajava 3 horas por dia, ida e volta, além de trabalhar 8 horas em sua casa. E ele nunca havia perguntado, nunca se importara. E o pai de Laura?
O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmen baixou os olhos e Laura se agarrou à saia da mãe. Não temos contato com ele, senhor. Ele foi embora quando descobriu que eu estava esperando a Laura. Nunca mais tivemos notícias. A voz de Carmen tremia ao contar aquilo. Rodrigo podia ver a dor naqueles olhos cansados, a história de luta que estava escrita em cada ruga prematura de seu rosto. E sua família? Eles ajudam com a Laura? Minha mãe faleceu antes da Laura nascer. Meu pai, ele não aprovou minha gravidez. Disse que eu havia me deitado na cama que escolhi e que deveria me virar sozinha. Não nos falamos desde então. Rodrigo sentiu uma onda de emoções que não experimentava há anos. Raiva daquele homem que abandonara uma filha grávida. Admiração por aquela mulher que criava sozinha uma criança com tanto amor. E vergonha de si mesmo por nunca ter visto além de suas próprias necessidades. Mamãe não fica triste, Laura interrompeu abraçando a mãe pela cintura. Ela diz que a gente é uma equipe, nós duas contra o mundo. Carmen sorriu através das lágrimas que começavam a cair, acariciando os cabelos da filha. Isso mesmo, meu amor, nós duas contra o mundo. Rodrigo observou aquela cena, uma mãe e uma filha, sem nada além uma da outra, mas transbordando de amor. E, de repente, toda a sua mansão, todo o seu dinheiro, todas as suas conquistas pareceram vazias e sem sentido. Carmen, eu gostaria de fazer algo. Senhor, quero aumentar seu salário consideravelmente. E também quero que você comece a sair mais cedo para ter mais tempo com a Laura. A empregada arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Senhor Rodrigo, eu não sei o que dizer. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Você trabalha muito mais do que deveria e eu nunca reconheci isso adequadamente. Considere isso um reconhecimento tardio. Carmen começou a chorar abertamente, levando as mãos ao rosto. Laura, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo a emoção da mãe, também começou a chorar. Muito obrigada, senhor. O senhor não sabe o quanto isso significa para nós. Mas Rodrigo sabia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele pegou o telefone e fez algumas ligações. Conversou com seu contador, com seu advogado, com pessoas que podiam ajudá-lo a fazer algo que nunca havia feito antes. Pensar em alguém além de si mesmo. Nos dias que se seguiram, mudanças sutis começaram a aparecer. A cozinha sempre tinha frutas frescas e lanches saudáveis para Laura. Rodrigo comprou uma mesinha pequena e cadeirinhas apropriadas para que a menina pudesse desenhar confortavelmente. E toda manhã, sem falta, ele reservava meia hora para tomar café e conversar com aquela criança que, sem saber, estava mudando sua vida completamente. Foi durante um desses cafés que Laura fez a pergunta que mudaria tudo. Rodrigo, você já teve família? O empresário engoliu seco. Aquela era uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Já tive, Laura. Há muito tempo. E onde eles estão agora? Meus pais faleceram quando eu era jovem. E eu tive um irmão mais novo, o Henrique. Mas nós nos afastamos. Por quê? Porque eu fiz escolhas ruins. Escolhi o dinheiro ao invés das pessoas que amava. Quando percebi o erro, já era tarde demais. Laura ficou pensativa por um momento, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Mas nunca é tarde demais para dizer me desculpa. A mamãe sempre diz isso. Quando eu faço algo errado e peço desculpas, ela sempre me perdoa. Nem todo mundo é como sua mãe, Laura. Algumas mágoas são profundas demais. Mas você não sabe se não tentar. Aposto que seu irmão sente saudade de você também. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Rodrigo por dias. Henrique. Fazia mais de 15 anos que não falavam. A última conversa havia sido uma briga feia sobre a herança dos pais. Rodrigo ficara com o negócio da família, a construtora que depois transformou em um império. Henrique recebera uma quantia em dinheiro e desaparecera de sua vida. O empresário nunca havia procurado pelo irmão. Orgulho, vergonha, mágoa,
Tudo isso formava uma barreira que parecia intransponível. Até que uma criança de 4 anos, com sua sabedoria inocente, mostrara que talvez não fosse tão impossível assim. Naquela noite, Rodrigo abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha. Lá dentro, guardadas há anos, estavam fotos antigas. Ele e Henrique crianças, brincando no quintal. Os 2 adolescentes no aniversário da mãe. A última foto da família reunida, pouco antes dos pais morrerem no acidente. As lágrimas que Rodrigo vinha reprimindo há décadas finalmente caíram. Ele chorou pela família que perdera, pelas escolhas erradas que fizera, pelos anos desperdiçados em solidão. Chorou até não ter mais lágrimas. E então, com mãos trêmulas, pegou o telefone. Levou horas para encontrar o número do irmão, mudanças de telefone, endereços perdidos. Mas, finalmente, já passava da meia-noite quando ele conseguiu. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Rodrigo quase desligou, mas então ouviu uma voz do outro lado. Alô? Henrique, sou eu, o Rodrigo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rodrigo, depois de todos esses anos, eu sei que não tenho o direito de ligar. Eu sei que estraguei tudo, mas preciso te dizer uma coisa. Eu sinto muito. Sinto muito por ter escolhido o dinheiro ao invés de você. Sinto muito por todos os anos que perdemos. E se ainda houver uma chance, por menor que seja, eu gostaria de ter meu irmão de volta. A voz do outro lado falhou, carregada de emoção. Eu também sinto falta de você, mano, todos os dias. Os 2 irmãos conversaram até o amanhecer, colocando o passado para fora, curando feridas antigas, reconstruindo pontes que pareciam destruídas para sempre. E tudo graças a uma garotinha que acreditava que nunca era tarde para pedir desculpas. Quando Carmen chegou na manhã seguinte com Laura, encontrou Rodrigo na cozinha preparando café. Ele estava com os olhos vermelhos de cansaço, mas havia algo diferente em seu rosto. Uma leveza que não estava lá antes. Bom dia! Alguém quer tomar café comigo? Laura correu para abraçá-lo e Rodrigo a pegou no colo pela primeira vez. Sentiu o coraçãozinho daquela criança batendo contra seu peito e percebeu algo surpreendente. Ele estava feliz, verdadeiramente feliz. E aquela felicidade não tinha nada a ver com dinheiro, negócios ou conquistas profissionais. Tinha a ver com conexão humana, com amor, com família, mesmo que essa família fosse formada de maneiras inesperadas. Laura, você sabe que é uma menina muito sábia? Sou? Ela perguntou surpresa. É sim, você me ensinou que nunca é tarde para consertar nossos erros. Ontem à noite liguei para meu irmão. Vamos nos encontrar semana que vem. Os olhinhos de Laura brilharam de alegria. Eu sabia que daria certo. Posso conhecer ele também? Rodrigo olhou para Carmen, que observava tudo com lágrimas nos olhos, e depois de volta para Laura. Claro que pode. Você e sua mãe são muito importantes para mim. Vocês são minha família agora também. Carmen não conseguiu segurar o choro. Rodrigo estendeu o braço, convidando-a para o abraço. E pela primeira vez, aquela empregada e seu patrão se abraçaram, não como profissionais, mas como pessoas que haviam encontrado algo precioso uma na outra, uma conexão verdadeira. E ali, naquela cozinha iluminada pelo sol da manhã, 3 pessoas solitárias à sua maneira descobriram que família não é só sangue. Família é quem escolhemos ter ao nosso lado. Quem nos faz querer ser pessoas melhores, quem nos ensina que o amor é a única coisa que realmente importa. Mas aquela história estava apenas começando, e segredos ainda maiores estavam prestes a vir à tona, mudando tudo para sempre. O encontro entre os irmãos estava marcado para um sábado. Rodrigo não trabalhava aos finais de semana. Mas fazia tanto tempo que não tinha um compromisso pessoal que se pegou nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Trocou de roupa 3 vezes, arrumou a casa pessoalmente e até comprou flores para decorar a sala. Carmen havia pedido folga naquele dia, mas Rodrigo insistiu que ela e Laura viessem.
Ele precisava daquele apoio, daquela presença que se tornara essencial em sua vida em tão pouco tempo. Você tem certeza, Sr. Rodrigo? É um momento importante para o senhor e seu irmão. Não queremos atrapalhar. Vocês não atrapalham. Pelo contrário, vocês são parte da razão pela qual esse encontro está acontecendo. Por favor, venham. E assim, naquela manhã de sábado, Carmen e Laura chegaram à mansão usando suas melhores roupas, que ainda eram simples, mas limpas e bem cuidadas. Laura trazia um desenho novo, especialmente feito para o irmão do Rodrigo. Quando a campainha tocou, Rodrigo sentiu o coração disparar. Caminhou até a porta como se estivesse indo para uma reunião decisiva de negócios, mas com uma carga emocional 1000 vezes maior. Abriu a porta e ficou frente a frente com Henrique pela primeira vez em mais de 15 anos. O irmão mais novo havia mudado. Seus cabelos estavam mais grisalhos, havia rugas ao redor dos olhos, mas o sorriso era o mesmo. Por um longo momento, os dois apenas se olharam, anos de mágoa e saudade suspensos no ar entre eles. Foi Henrique quem quebrou o silêncio com a voz embargada. Você ficou velho, mano. Rodrigo soltou uma risada molhada de lágrimas. Olha quem fala. E então eles se abraçaram. Um abraço apertado, demorado, que dizia tudo o que palavras não conseguiriam expressar. Carmen, observando de longe com Laura, sentiu o peito apertar com a beleza daquele momento. Entre, tem alguém que eu quero que você conheça. Rodrigo conduziu o irmão até a sala, onde Carmen e Laura esperavam. A menina, que nunca era tímida, correu até o visitante com seu desenho nas mãos. Oi, eu sou a Laura. Fiz um desenho para você. É você e o Rodrigo de mãos dadas. Henrique se abaixou para ficar na altura da menina, pegando o desenho com cuidado. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver aquela demonstração pura de afeto de uma criança que acabara de conhecer. É lindo, Laura. Muito obrigado. Vou guardar com muito carinho. Henrique, essa é Carmen, uma pessoa muito especial que trabalha aqui. E essa pequena, como você já viu, é a Laura. Ela tem 4 anos e é a criança mais sábia que você vai conhecer. Os 2 homens se sentaram na sala e Rodrigo contou toda a história. Como Laura havia entrado em seu escritório, como uma simples pergunta sobre tomar café havia desmoronado suas defesas, como aquela criança o havia feito enxergar o que realmente importava na vida. Henrique ouvia atentamente, às vezes sorrindo, às vezes limpando as lágrimas que teimavam em cair. Então foi uma garotinha de 4 anos que conseguiu fazer o que eu não conseguia em anos, amolecer seu coração de pedra. Ele brincou, mas havia gratidão genuína em sua voz. Ela me fez lembrar que família é mais importante que qualquer outra coisa. Me fez lembrar de você. O dia transcorreu de forma mágica. Os irmãos conversaram por horas, recuperando o tempo perdido. Henrique contou sobre sua vida. Ele havia se casado, tinha 2 filhos gêmeos de 8 anos, trabalhava como professor de matemática em uma escola pública. Não tinha a riqueza do irmão, mas tinha algo que Rodrigo percebeu que sempre desejara: uma família feliz. Você precisa conhecer os meninos, Henrique disse com orgulho. Miguel e Davi. São arteiros, mas têm um coração enorme, assim como essa pequena aqui. Laura, que brincava no chão com seus lápis de cor novos, levantou a cabeça ao ouvir seu nome. Eu posso brincar com eles? Claro que pode. Eles vão adorar você. Carmen servia café e lanches, observando aquela reunião com o coração aquecido. Ver o patrão, que agora ela considerava quase um amigo, reconectando-se com o irmão, era uma das coisas mais bonitas que já havia presenciado. Foi no meio da tarde, quando Laura cochilava no sofá e Carmen estava na cozinha preparando o almoço, que Henrique fez uma pergunta que mudaria tudo. Rodrigo, eu preciso te contar algo. Algo que guardei durante todos esses anos. O tom sério do irmão fez Rodrigo se endireitar na poltrona. O que é? Você se lembra da última conversa que tivemos? Quando brigamos por causa da herança? Lembro, foi horrível. Eu disse coisas terríveis.
Sim, disse, mas eu também disse coisas ruins. Na época, eu estava com raiva porque achava que você havia me enganado, que tinha manipulado os documentos para ficar com a maior parte. Mas anos depois, eu descobri a verdade. Rodrigo franziu a testa confuso. Que verdade? Encontrei uns documentos antigos quando estava arrumando as coisas da casa dos nossos pais. Cartas, contratos, papéis que nunca tínhamos visto. E neles descobri que papai havia deixado instruções muito claras. Você deveria ficar com a empresa porque era o mais velho e tinha mais experiência. Mas ele também deixou uma carta. Uma carta para você, Rodrigo. E eu a escondi todos esses anos por raiva e orgulho. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo sentiu a respiração falhar. Uma carta? Do papai? Para mim? Henrique tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado pelo tempo, manchado nas bordas, mas ainda lacrado. Com mãos trêmulas, entregou ao irmão. Me desculpe por ter escondido isso de você. Me desculpe por tantas coisas. Rodrigo pegou o envelope como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Ali estava a letra característica do pai na frente, para meu filho Rodrigo. Abrir em momento de dúvida. Por que está me dando isso agora? Porque quando você ligou, quando ouvi sua voz depois de tantos anos, percebi que estava carregando um peso que não era meu para carregar. Essa carta é sua, sempre foi, e você merece lê-la. Rodrigo olhou para o envelope, depois para o irmão, e então para a pequena Laura dormindo no sofá. De alguma forma, tudo estava conectado. Aquela criança havia iniciado uma reação em cadeia que estava curando feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. A carta tinha 3 páginas, escritas com a caligrafia cuidadosa do pai. E enquanto lia, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Meu querido Rodrigo, se você está lendo esta carta, significa que já se passaram alguns anos desde que sua mãe e eu partimos. Espero que você esteja bem, que tenha construído uma vida boa, que seja feliz. Deixei a empresa para você porque sei que tem talento para os negócios, que pode transformá-la em algo grande. Mas preciso te fazer um pedido, meu filho. Não deixe o sucesso cegar você para o que realmente importa. Vi muitos homens perderem tudo perseguindo riqueza. Eles chegam ao topo com os bolsos cheios e o coração vazio. Não quero isso para você. Não quero que chegue aos 50 anos e perceba que construiu um império, mas perdeu sua humanidade no caminho. Cuide do seu irmão. Vocês só têm um ao outro agora. O dinheiro vai e vem, negócios sobem e caem, mas família é para sempre. Não deixe que orgulho ou ambição destrua esse laço. E quando chegar sua hora de construir sua própria família, lembre-se, estar presente vale mais que qualquer presente. Uma hora de atenção genuína vale mais que 1000 presentes caros. O tempo é o único recurso que não podemos comprar de volta. Sei que vou deixar vocês cedo demais. Tenho sentido que meu tempo está acabando, mas não tenho medo, porque sei que deixo 2 filhos bons, que se amarão e cuidarão um do outro. Seja feliz, meu filho, não apenas bem-sucedido, seja feliz. E lembre-se que seu pai sempre acreditou em você, sempre te amou e sempre vai estar orgulhoso do homem que você se tornou. Com todo amor, seu pai. Rodrigo terminou de ler com o rosto completamente molhado de lágrimas. Aquelas palavras escritas décadas atrás pareciam ter sido escritas especificamente para este momento, para esta versão dele que finalmente estava pronta para ouvir. Ele sabia, Rodrigo murmurou. Papai sabia que eu me perderia no caminho e tentou me avisar. Henrique se aproximou, colocando a mão no ombro do irmão. Mas você encontrou o caminho de volta. Isso é o que importa. Por causa de uma criança de 4 anos que queria tomar café comigo. Rodrigo soltou uma risada misturada com soluço. Papai ficaria orgulhoso dessa ironia. Naquele momento, Carmen entrou na sala trazendo uma bandeja com almoço. Percebeu imediatamente a tensão emocional no ar, os olhos vermelhos dos 2 homens.
Desculpe, eu não queria interromper. Não está interrompendo, Carmen. Venha, sente-se conosco. Você também faz parte dessa história. A empregada hesitou, mas Rodrigo insistiu, puxando uma cadeira para ela. Laura, acordando com o movimento, esfregou os olhinhos e veio se juntar ao grupo. Carmen, Henrique acabou de me dar uma carta que meu pai escreveu há mais de 20 anos. E nela ele fala sobre não deixar o sucesso me cegar para o que realmente importa. Sobre estar presente, sobre família, sobre tempo. Ele olhou para Laura, que o observava com aqueles olhos azuis curiosos. E você sabe o que é engraçado? Precisei que uma garotinha de 4 anos me ensinasse as mesmas lições que meu pai tentou me ensinar décadas atrás. Às vezes, a sabedoria vem dos lugares mais inesperados. Laura sorriu, não entendendo completamente, mas sentindo que havia algo importante acontecendo. Posso ver a carta? Rodrigo mostrou o papel para ela, mesmo sabendo que a menina não sabia ler. Laura passou os dedinhos pelas palavras com reverência, como se pudesse sentir o amor que havia sido colocado ali. É uma carta de amor, ela disse simplesmente. É sim, Laura, a maior carta de amor que já recebi. O almoço que se seguiu foi diferente de qualquer refeição que aquela casa já havia visto. Não era mais patrão e empregada. Não era mais uma mansão dividida por classes sociais invisíveis. Era uma família, imperfeita, remendada, construída de pedaços quebrados, mas uma família mesmo assim. Henrique contou histórias engraçadas da infância com Rodrigo, fazendo Laura gargalhar. Carmen compartilhou suas próprias memórias de crescer pobre, mas amada. E Rodrigo, pela primeira vez em décadas, permitiu-se ser vulnerável, ser humano, ser real. Sabe o que vamos fazer? Rodrigo anunciou de repente, com um brilho nos olhos que não estava lá antes. Vamos fazer um jantar. Aqui semana que vem. Você, Henrique, traz sua esposa e os gêmeos. Vocês duas, ele apontou para Carmen e Laura. Obviamente vem também. Vamos ser uma família de verdade. Senhor Rodrigo, nós não podemos... Claro que podem. E por favor, pare de me chamar de senhor. Família não tem senhor. Me chame de Rodrigo. Apenas Rodrigo. Carmen sentiu as lágrimas rolarem novamente. Em poucas semanas, sua vida havia mudado completamente. Não apenas financeiramente, com o aumento de salário, mas emocionalmente. Ela havia encontrado algo que pensou que nunca teria, uma família estendida, pessoas que se importavam genuinamente. Tem mais uma coisa, Rodrigo disse, ficando sério. Carmen, há quanto tempo você mora naquele bairro? Desde que a Laura nasceu. Por quê? E a casa? Vocês têm casa própria? Não, senhor. Quero dizer, Rodrigo. Pagamos aluguel. É uma casa pequena, mas é nossa. Rodrigo trocou um olhar significativo com Henrique, e o irmão pareceu entender algo que não foi dito em voz alta. E se eu te dissesse que conheço uma casa vaga? Mais perto daqui, em um bairro melhor, com quintal para Laura brincar. O aluguel seria simbólico. Carmen ficou pálida. Rodrigo, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. É família cuidando de família. Por favor, pelo menos vá ver a casa antes de decidir. A empregada não sabia o que dizer. Parte dela queria aceitar imediatamente, pensando em Laura tendo um lugar melhor para crescer. Mas outra parte tinha medo de dever demais, de ficar dependente. Foi Laura quem resolveu a questão, como sempre. Mamãe, se a casa tem quintal, eu posso ter um cachorrinho? Rodrigo se abaixou para ficar na altura da menina. Se sua mãe aceitar a casa, eu te dou um cachorrinho. Que tal? De verdade? Os olhinhos de Laura brilharam como estrelas. De verdade. Carmen olhou para a filha, para aquele rosto cheio de esperança e alegria, e soube que não poderia negar. Não quando tinha a chance de dar a Laura algo melhor. Está bem, vamos ver a casa. O resto da tarde foi uma celebração. Fizeram planos para o jantar da semana seguinte, para a mudança, para o futuro. Henrique prometeu trazer os filhos para brincarem com Laura.
Rodrigo ligou para um amigo veterinário para perguntar sobre adoção de cachorros. E, no meio de tudo isso, a carta do pai permanecia sobre a mesa, um lembrete silencioso de que o amor transcende o tempo, de que as lições importantes sempre encontram uma forma de chegar até nós, mesmo que leve décadas. Quando Henrique foi embora, já ao anoitecer, os dois irmãos se abraçaram longamente na porta. "Obrigado por ter guardado a carta", Rodrigo disse. "Obrigado por ter vindo hoje. Obrigado por me dar uma segunda chance. Nós dois merecemos uma segunda chance, mano, e vamos aproveitar cada segundo dela." Depois que todos foram embora, Rodrigo ficou sozinho na sala, segurando a carta do pai e o desenho de Laura. 2 pedaços de papel, separados por décadas, mas carregando a mesma mensagem. O amor é o que importa. Ele pendurou o desenho de Laura ao lado dos outros no escritório, criando uma pequena galeria de arte infantil. E a carta do pai, ele colocou em uma moldura especial, bem onde pudesse vê-la todos os dias. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rodrigo dormiu em paz. Não havia mais um vazio enorme em seu peito. Havia esperança, havia amor, havia família. E tudo havia começado com uma pergunta simples: "Posso tomar um cafezinho com você?" A semana que se seguiu foi de preparativos intensos. Rodrigo, que nunca havia organizado nada pessoalmente, sempre delegava tudo para funcionários ou empresas de eventos, insistiu em cuidar de cada detalhe do jantar. Queria que fosse especial, que fosse perfeito. Carmen tentou ajudar, mas ele não permitiu. "Dessa vez você é convidada, não funcionária. Quero que você e Laura apenas aproveitem." Foi uma sensação estranha para a empregada. Durante anos ela havia servido, limpado, cozinhado naquela casa. Ser tratada como convidada especial mexia com algo profundo em seu coração. A sensação de ser valorizada, de ser vista como pessoa, não apenas como mão de obra. Laura estava radiante de empolgação. Ela falava sem parar sobre conhecer os primos novos. Embora tecnicamente não fossem primos, na cabeça da menina de 4 anos, toda aquela gente bonita que se gostava era família. "Mamãe, você acha que os meninos vão gostar de mim?" "Tenho certeza que sim, meu amor. Como não gostar de você? E o cachorrinho? Quando vamos buscar o cachorrinho?" "Depois que nos mudarmos para a casa nova. Precisa ser um lugar com espaço para ele correr e brincar." A mudança estava marcada para a semana seguinte. Rodrigo havia mostrado a casa a Carmen dias atrás, e a empregada havia chorado ao ver aquilo. Era pequena comparada à mansão, claro, mas enorme comparado ao que estavam acostumadas. 2 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal com grama verde e uma árvore no meio. "Laura vai poder ter um balanço", Carmen havia dito com a voz embargada. "Sempre sonhei em dar um balanço para ela." "Então vamos colocar um balanço", Rodrigo respondeu com simplicidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O dia do jantar chegou finalmente. Era um sábado ensolarado, perfeito para o que Rodrigo havia planejado. Ele contratara um buffet discreto, apenas para preparar e servir, não para dominar a atmosfera. Queria que parecesse um jantar caseiro, feito com carinho. Laura chegou cedo, usando um vestido novo que Rodrigo havia comprado para ela. Era azul claro com detalhes de flores bordadas, e a menina não parava de rodopiar para ver o vestido voar. "Estou bonita, Rodrigo." "Está linda, Laura. A menina mais bonita que já vi." Carmen também estava diferente. Havia comprado um vestido simples, mas elegante, com parte do aumento de salário, e arrumado os cabelos de um jeito que não fazia há anos. Ela estava nervosa. Seria a primeira vez que participaria de um evento social naquela casa, não como empregada, mas como convidada. Henrique chegou pontualmente, trazendo a esposa Júlia e os gêmeos Miguel e Davi. Os meninos de 8 anos eram idênticos, com cabelos escuros e sorrisos travessos.
Júlia era uma mulher simpática, professora como o marido, com um abraço caloroso e um sorriso que colocava qualquer um à vontade. Rodrigo, que felicidade finalmente conhecer você, ela disse, abraçando o cunhado como se o conhecesse há anos. Henrique falou tanto de você essa semana que sinto que já somos velhos amigos. O prazer é meu, Júlia. Obrigado por virem. Miguel e Davi, assim que viram Laura, ficaram curiosos com aquela menina menor que eles, com vestido bonito e sorriso tímido. Oi, você é a Laura? Miguel perguntou. Ou era Davi? Até Henrique às vezes confundia os dois. Sou sim. Quer brincar com a gente? Trouxemos uma bola. E assim, simplesmente, as 3 crianças saíram correndo para o quintal, deixando os adultos na sala com sorrisos nos rostos. São crianças incríveis, Carmen comentou, observando pela janela. Vocês devem ter muito orgulho. Temos, Júlia respondeu, sentando-se ao lado dela. Mas são trabalho também. Gêmeos são o dobro de tudo, dobro de alegria, dobro de preocupação, dobro de bagunça. As 2 mulheres riram e Carmen sentiu uma conexão imediata. Júlia tinha aquele jeito acolhedor que fazia todo mundo se sentir confortável. Rodrigo e Henrique observavam a cena com satisfação. Ver suas respectivas famílias, tão diferentes, mas agora conectadas, interagindo naturalmente, era mais do que o empresário havia sonhado. Conseguimos, mano, Henrique disse baixinho. 15 anos depois, conseguimos. Graças a uma garotinha de 4 anos. O jantar foi servido na grande mesa da sala de jantar, que raramente era usada. Rodrigo havia insistido em fazer um esquema familiar, sem formalidades excessivas. As crianças sentaram juntas em uma ponta da mesa, os adultos na outra, mas a conversa fluía livremente entre todos. Foi no meio do jantar que Miguel fez uma pergunta inocente que mudou o rumo da noite. Tio Rodrigo, por que você não tem filhos? Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Henrique começou a repreender o filho, mas Rodrigo levantou a mão, sinalizando que estava tudo bem. É uma boa pergunta, Miguel. A verdade é que eu sempre estive tão ocupado com o trabalho que nunca parei para construir uma família. E quando percebi, já havia passado muito tempo. Mas agora você tem a gente, Laura exclamou, com a simplicidade característica. Nós somos sua família. O coração de Rodrigo apertou com aquelas palavras. Ele olhou ao redor da mesa. Henrique e Júlia, os gêmeos, Carmen, Laura, todos ali, reunidos, compartilhando uma refeição e histórias. Sim, aquilo era família. Não convencional, não planejada, mas família mesmo assim. Tem razão, Laura. Agora eu tenho vocês. Após o jantar, enquanto as crianças brincavam no quintal, sob o olhar atento de Júlia, os outros 4 adultos ficaram na sala, tomando café. Sempre café, a bebida que havia iniciado tudo aquilo. Foi então que Carmen, encorajada talvez pelo vinho do jantar ou pela atmosfera acolhedora, compartilhou algo que guardava há muito tempo. Sabe, quando engravidei da Laura, todos me disseram que eu estava arruinando minha vida. Meu pai me expulsou de casa, o pai dela desapareceu, amigos se afastaram. Eu estava completamente sozinha, com medo, sem saber se conseguiria. Ela pausou, limpando uma lágrima que teimava em cair. Mas quando segurei a Laura nos braços pela primeira vez, olhei para aquele rostinho pequeno e soube que daria tudo certo. Não sabia como, mas sabia que a gente conseguiria. E conseguimos. Passamos fome algumas vezes, moramos em lugares ruins, enfrentamos preconceito e dificuldades. Mas a Laura sempre foi minha força, minha razão para continuar. Carmen olhou diretamente para Rodrigo. E então, semanas atrás, minha filha entrou no seu escritório e fez uma pergunta simples. E o senhor, você, Rodrigo... Você respondeu com gentileza. Você poderia ter mandado ela embora, poderia ter me demitido por trazê-la ao trabalho. Mas não fez isso, e desde então, nossas vidas mudaram completamente. Sua voz falhou, carregada de emoção. Eu não sei como agradecer.
Não é só pelo aumento de salário ou pela casa nova. É por nos ver, por ver a Laura como uma criança incrível, não como um incômodo, por me ver como uma pessoa, não apenas como empregada. Vocês, ela olhou para todos, me deram de volta algo que eu havia perdido, a sensação de pertencer a algum lugar. Não havia um olho seco na sala. Júlia se levantou e abraçou Carmen, seguida por Henrique. Rodrigo permaneceu sentado por um momento, processando aquelas palavras. Ele sempre se considerara um homem de negócios, alguém que construíra um império com inteligência e trabalho duro. Mas ali estava uma mulher, uma mãe solo que trabalhara 3 vezes mais duro que ele em circunstâncias infinitamente mais difíceis, e ela estava agradecendo a ele? Não, ele é quem deveria agradecer. Carmen, ele finalmente disse, levantando-se. Você tem tudo errado. Não fomos nós que te demos algo. Foi você e a Laura que nos deram. Vocês me deram uma família, deram ao Henrique um irmão de volta, deram propósito onde só havia vazio. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Criar uma criança sozinha, enfrentar o mundo sem apoio. E ainda assim manter aquele sorriso, aquela gentileza. Você não precisa nos agradecer. Somos nós que temos uma dívida com você. O momento foi interrompido por Laura, que entrou correndo da sala seguida pelos gêmeos. Mamãe, mamãe! Os meninos disseram que no quintal da casa nova dá para fazer uma casinha na árvore. A gente pode fazer? Todos riram da empolgação da menina, o clima pesado se dissolvendo instantaneamente. Claro que podemos, meu amor. Eu ajudo a construir, Miguel ofereceu. Eu também, Davi completou. E eu supervisiono, Henrique brincou. Já construí algumas casinhas na árvore no meu tempo. Então está combinado, Rodrigo anunciou. Fim de semana que vem, depois da mudança, vamos todos construir uma casinha na árvore para a Laura. A noite continuou com mais histórias, mais risadas, mais planos para o futuro. Pela primeira vez, aquela mansão enorme não parecia vazia. Estava cheia, cheia de vida, de amor, de esperança. Quando chegou a hora de ir embora, as despedidas foram longas e cheias de abraços. Os gêmeos fizeram Laura prometer que brincaria com eles de novo em breve. Júlia e Carmen trocaram números de telefone, já planejando um café entre mães. Henrique e Rodrigo se abraçaram demoradamente, sem precisar de palavras. Depois que todos saíram, Rodrigo ficou na porta, observando os carros se afastarem. A lua estava cheia, iluminando o jardim com uma luz prateada suave. Ele pensou em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Semanas atrás, ele era um homem rico, mas miserável. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nada que realmente importasse. Então, uma criança de 4 anos entrou em seu escritório com uma pergunta inocente, e tudo desmoronou. As paredes que ele havia construído, as defesas, a solidão escolhida. E no lugar, algo novo havia crescido. Algo frágil ainda, como uma planta recém-germinada, mas com raízes fortes. Uma família escolhida, formada não por sangue, mas por escolha, por afeto, por uma conexão genuína. Rodrigo voltou para dentro, pegou o celular e fez algo que nunca fazia. Tirou fotos. Fotos da mesa ainda com restos do jantar, das taças de vinho meio cheias, dos desenhos que Laura havia deixado espalhados pela sala. Evidências de que aquela noite havia acontecido, de que não era um sonho. No escritório, ele atualizou seu testamento. Não importava mais deixar tudo para instituições de caridade ou para a empresa. Agora, ele tinha pessoas que amava, pessoas que queria cuidar. Deixaria parte da herança para Henrique e seus filhos, parte para Carmen e Laura. E a empresa? Bom, ele tinha tempo para pensar nisso. Pela primeira vez na vida, Rodrigo pensava no futuro não em termos de expansão de negócios ou aquisições, mas em termos de momentos. Momentos como aquele jantar. Momentos de construir casinha na árvore. Momentos de tomar café com uma garotinha que o ensinara sobre o que realmente importava.
Ele pegou o desenho que Laura fizera no primeiro dia. Duas pessoas de mãos dadas com um coração vermelho no céu. E sorriu. Naquela época, ele havia achado lindo, mas não tinha entendido completamente a mensagem. Agora entendia. O desenho não era sobre pessoas aleatórias, era sobre conexão. Sobre como precisamos uns dos outros. Sobre como o amor é o que dá sentido à vida. Sobre como nunca é tarde para escolher o caminho certo. Rodrigo foi dormir naquela noite com o coração mais leve do que havia sentido em décadas. Amanhã seria a mudança de Carmen e Laura. Depois, a construção da casinha na árvore. Depois, quem sabe o que mais? O futuro, que antes parecia uma estrada reta e previsível em direção a mais trabalho e mais solidão, agora parecia cheio de possibilidades. Possibilidades de ser tio, de ser amigo, de ser parte de algo maior que ele mesmo. Possibilidades de amar e ser amado, de construir memórias ao invés de apenas patrimônio. E tudo isso, todo esse futuro brilhante e incerto, havia começado com uma pergunta simples de uma criança. Posso tomar um cafezinho com você? A resposta havia sido sim. E esse sim mudara tudo. Uma semana depois daquele jantar inesquecível, a mudança de Carmen e Laura finalmente aconteceu. Não que houvesse muitos pertences para transportar. Algumas caixas com roupas, utensílios básicos de cozinha, os brinquedos de Laura e os preciosos desenhos que a menina guardava como tesouros. Rodrigo insistiu em contratar uma empresa de mudanças, mas também quis estar presente. Henrique apareceu com os gêmeos, transformando aquilo em um evento familiar. Júlia trouxe plantas para o novo lar, dizendo que toda a casa precisava de vida verde para trazer sorte. Quando Carmen entrou na casa nova, carregando Laura no colo, ambas choraram. Era a primeira vez que teriam um lugar de verdade para chamar de lar. Um lugar com espaço, com luz, com um quintal onde sonhos poderiam crescer junto com a grama. Mamãe, olha! Meu quarto tem janela grande! Posso ver o céu todo! Laura correu pela casa, explorando cada canto com a empolgação pura de uma criança de 4 anos. Rodrigo observava tudo de longe, com um sorriso discreto no rosto. Ver aquela alegria genuína valia mais que qualquer negócio fechado, qualquer contrato milionário assinado. Obrigado. Carmen se aproximou dele, os olhos ainda úmidos. Por tudo. Por nos ver quando éramos invisíveis. Vocês nunca foram invisíveis. Eu é que estava cego. Naquela tarde, enquanto organizavam a casa, Henrique e Rodrigo trabalharam juntos, montando os móveis novos que o empresário havia comprado. Os gêmeos ajudavam Laura a organizar seus brinquedos no quarto novo. Júlia e Carmen arrumavam a cozinha, conversando como velhas amigas. Era isso que família fazia. Não esperava ser chamada, simplesmente aparecia quando era preciso. Quando tudo estava arrumado, Rodrigo fez um anúncio que fez os olhos de Laura brilharem como estrelas. Alguém aqui estava esperando conhecer um novo amigo? Da caminhonete de Rodrigo, ele tirou uma caixinha onde um filhote de Golden Retriever de 3 meses mexia o rabinho freneticamente. O cachorrinho tinha pelos dourados e olhos castanhos, cheios de curiosidade. Um cachorrinho! Laura gritou, correndo em direção a Rodrigo. É meu? É meu de verdade? É seu de verdade, mas você precisa cuidar bem dele, dar comida, água, carinho. É uma responsabilidade grande. Eu prometo cuidar dele para sempre. Laura pegou o filhote no colo com cuidado e o cachorrinho imediatamente lambeu seu rosto, fazendo a menina gargalhar. Carmen cobriu a boca com as mãos, emocionada demais para falar. Como você vai chamá-lo? Henrique perguntou. Laura pensou por um momento, olhando para o filhote, depois para Rodrigo, e finalmente respondeu com a sabedoria simples que só crianças possuem. Café. Vou chamar ele de Café, porque foi um café que fez a gente virar família. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Rodrigo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas dessa vez não as escondeu. Aquela criança, com sua inocência e sua capacidade infinita de amar, havia dado o nome perfeito.
Café é um nome lindo, ele disse, a voz falhando ligeiramente. No fim de semana seguinte, todos se reuniram novamente para construir a casinha na árvore prometida. Rodrigo contratou um carpinteiro profissional, mas insistiu que eles próprios ajudassem na construção. Henrique comandava na operação com seus conhecimentos de construções antigas. Os gêmeos passavam as ferramentas, sentindo-se importantes e úteis. Laura supervisionava tudo de baixo, fazendo sugestões sobre cores e janelas. Precisa ter uma janela grande para eu ver as estrelas, ela instruía. Vai ter, pequena. Vai ter tudo o que você sonhou, Rodrigo prometeu. Levou 2 dias para terminar. A casinha ficou perfeita. Pequena, mas sólida, com janelas de verdade, uma portinha com trinco e até uma pequena varanda onde Laura poderia sentar e observar o mundo. Pintaram de azul claro, a cor favorita da menina, com detalhes brancos nas janelas. Quando ficou pronta, Laura subiu correndo a escada de madeira, Café latindo lá embaixo querendo acompanhá-la. Ela entrou na casinha e gritou de alegria. É perfeita! É a casa mais linda do mundo. Todos riram, aquele riso gostoso de quem compartilha a felicidade verdadeira. Rodrigo olhou para Henrique e os 2 irmãos se abraçaram sem precisar de palavras. Aquilo era cura. Cura de anos de mágoa, de solidão escolhida, de orgulho que machucava. Naquela noite, depois que todos foram embora, Rodrigo ficou na varanda da casa de Carmen com ela e Laura, tomando café. Sempre café. O cachorrinho dormia no colo da menina, exausto de tanto brincar. Rodrigo, Laura disse, sonolenta, mas insistente. Você é feliz agora? A pergunta era direta, honesta, do jeito que só crianças sabem fazer. Sou, Laura, mais feliz do que jamais fui em toda a minha vida. É porque você não está mais sozinho, né? É exatamente por isso. Laura sorriu, satisfeita com a resposta, e encostou a cabeça no ombro da mãe. Dali a pouco estava dormindo, com café nos braços e uma expressão de paz absoluta no rosto. Carmen olhou para a filha, depois para Rodrigo. Ela mudou sua vida, não foi? Mudou tudo. Me mostrou que eu estava vivo, mas não vivia. Tinha tudo, mas não tinha nada. E agora? Ele olhou ao redor, para aquela casa simples, para aquela família remendada. Agora tenho tudo que realmente importa. Nós também, Carmen respondeu com a voz embargada. Você nos deu dignidade, Rodrigo. Não só a casa ou o salário. Você nos deu valor como pessoas. Nos fez sentir que merecemos coisas boas. Vocês sempre mereceram. Eu só tive a sorte de estar no caminho quando Laura decidiu fazer aquela pergunta. Rodrigo se levantou para ir embora, mas antes de sair, se abaixou e beijou a testa de Laura com ternura, como um pai faria. A menina sorriu dormindo, como se soubesse, como se sentisse o amor que agora a cercava por todos os lados. Semanas se tornaram meses. A rotina se estabeleceu de forma natural e bonita. Rodrigo reduziu sua carga de trabalho pela primeira vez em décadas. Almoçava com Henrique toda semana. Jantava na casa de Carmen aos sábados, sempre levando alguma sobremesa ou presente para Laura. Mas nunca exagerado, sempre com medida, ensinando à menina que amor não se compra com presentes caros. Laura crescia cercada de afeto. Rodrigo se tornou o tio que ela nunca teve, presente em cada conquista pequena. O primeiro dia de volta à escola, a primeira palavra nova que aprendeu, o primeiro desenho perfeito que fez. Henrique e os gêmeos eram presença constante, transformando fins de semana em aventuras. E Café, o Golden Retriever, que levava o nome de uma bebida que mudara tudo, cresceu junto com Laura, fiel e protetor, como se soubesse que fazia parte de algo especial. Numa tarde, já alguns meses depois, Rodrigo estava em seu escritório quando encontrou o primeiro desenho que Laura lhe dera. 2 pessoas de mãos dadas, com um coração no céu. Ao lado dele, na parede, agora havia dezenas de outros desenhos. Uma galeria colorida de amor infantil. E logo abaixo, emoldurada com respeito, a carta do pai.
Rodrigo leu novamente aquelas palavras escritas décadas atrás e, finalmente, entendeu completamente a mensagem. Não era um aviso sobre o que não fazer. Era um mapa sobre como viver. Seu pai havia dito: o tempo é o único recurso que não podemos comprar de volta. E Laura, sem saber, havia dado a Rodrigo esse presente impagável: tempo. Tempo para ser presente, para amar, para construir memórias, ao invés de apenas patrimônio. O empresário pegou o telefone e fez algo que planejava há semanas. Ligou para seu advogado. Quero formalizar algo. Quero ser padrinho oficial da Laura. Quero garantir que, aconteça o que acontecer comigo, ela terá educação paga, futuro assegurado, mas mais importante, quero que ela saiba que tem alguém que sempre vai estar ali. Quando contou para Carmen sobre a decisão, a mãe chorou tanto que não conseguiu falar por longos minutos. Finalmente, entre soluços, conseguiu dizer: ela já te ama como padrinho. Isso só oficializa o que sempre foi verdade. A cerimônia de apadrinhamento foi simples, feita na presença da família: Henrique, Júlia, os gêmeos e, claro, Laura e café. O padre da igreja local oficiou, tocado pela história daquela família improvável. Quando Rodrigo pegou Laura no colo e fez a promessa de sempre cuidar dela, protegê-la e guiá-la, ele sentiu algo clicar dentro de si. Uma plenitude que nenhum negócio milionário jamais proporcionara. Agora você é meu padrinho de verdade? Laura perguntou, com seus olhinhos azuis fixos nele. Sou, minha pequena, para sempre. E eu posso continuar tomando café com você? Rodrigo riu, aquele riso solto e verdadeiro que ele redescobriu graças a ela. Todos os dias, se você quiser, para o resto da vida. Laura o abraçou forte, e naquele abraço estava tudo: gratidão, amor, esperança, futuro. Anos depois, quando contassem aquela história, muitos não acreditariam. Diriam que era improvável demais, emocional demais, perfeita demais para ser real. Mas quem viveu sabia a verdade. As melhores histórias não são as que inventamos. São as que acontecem quando abrimos o coração para o inesperado, quando uma criança de 4 anos tem coragem de fazer uma pergunta simples e um homem endurecido pela vida tem a sabedoria de dizer sim. Posso tomar um cafezinho com você? Essa pergunta não mudou apenas uma vida. Mudou 3, 5, 7 vidas. Reconstruiu uma família, curou feridas antigas, plantou sementes de amor que cresceriam por gerações. E tudo começou com a coisa mais simples do mundo: gentileza. A gentileza de aceitar um convite inocente, a gentileza de ver além das aparências, a gentileza de escolher amor ao invés de indiferença, porque no final não importa quanto dinheiro temos, quantas conquistas acumulamos, quantos prêmios ganhamos. O que fica, o que realmente importa, é quantas vidas tocamos, quantos corações aquecemos, quanta diferença fizemos. Rodrigo aprendera isso da forma mais bonita possível, através dos olhos de uma criança que só queria tomar café com alguém que parecia solitário. E essa lição ele levaria para sempre, assim como o gosto de café compartilhado com quem amamos.